Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje participa conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do MDB, Bruno Alfredo Laureano, o Bruno da Saúde. Vereador, seja bem-vindo novamente aqui no programa. Olá, Maurício. Olá ao público que nos assiste. Obrigado novamente pela oportunidade. Vereador, como é que o senhor avalia esse primeiro trimestre de 2023 com essa reconfiguração política aqui no município de Itajaí, né? Houveram algumas alterações na balança oposição-governo, mas também ainda há muito diálogo ainda para tentar formar uma base sólida para o trâmite de pautas importantes na Câmara de Vereadores. Bom, todos os vereadores estão no terceiro ano de mandato. Daqui a pouco tem uma eleição que se avizinha ali na frente no próximo ano. Tem toda a questão dessas conversas partidárias, os partidos, tudo isso nesses primeiros meses aqui desse ano, desse terceiro ano de mandato, tem se intensificado, até pela questão das pautas políticas que tem acontecido na cidade. A gente sabe que é uma mudança de muito tempo de prefeitos que vêm de uma geração que a cidade tem. Então tem toda essa conversa também entre os vereadores no Legislativo, tratando sobre essas questões políticas. Então é um início de ano bem intenso, na verdade, sobre essas situações. Vereador, o senhor está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E qual a sua expectativa para o andamento nos próximos 2 anos das pautas que o Executivo precisa mandar para cá e também daquelas que são formadas aqui no Legislativo, no diálogo entre os vereadores e que passam por todas as comissões e chegam até essa que é a que dá a palavra final para enviar a plenário? Exato. Nós iniciamos esse ano na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões, as pessoas falam que é uma das mais importantes, porque é ela que dá a chancela do projeto continuar tramitando na casa e depois ir à votação. Nós iniciamos com bastante trabalho nessa comissão, já foram votados em menos de 2 meses na comissão mais de 50 projetos, inclusive projetos que estavam parados na casa desde junho do ano passado. Muitos desses também aguardavam o posicionamento de alguns vereadores que acabaram ficando, que o projeto acabou ficando pendente de alguma situação, então muitos desses foram colocados em dias através dessa comissão. E aí o trabalho, hoje nós vamos votar todos os projetos existentes na Casa do Executivo, inclusive, são mais de 14 projetos que vão ser votados na sessão de hoje. Justamente por isso nós temos apenas outro projeto de 10 milhões de reais para a saúde que está na casa. O resto todo já está sendo contemplado pela comissão e vai ser votado pelo plenário. A comissão ela tem um trâmite de cada projeto, é isso que as pessoas também precisam compreender. Ele chega no meu gabinete, leva em torno de 1 dia para ser despachado, é despachado depois para a Procuradoria Legislativa aqui da casa, que são os advogados da casa, dizem se ele tem um parecer, se ele é legal ou ilegal, e isso dá um norte para a Comissão de Constituição e Justiça, quanto à legalidade. Depois ele vai para a relatoria, que tem mais 15 dias, e depois ela pode pedir mais 15 dias, assim, se desejar. Isso a gente está contando quase 50 dias úteis para um projeto tramitado dentro da comissão e junto à Procuradoria. Então, o nosso trabalho, o nosso empenho é para que esses projetos não fiquem tanto tempo, apesar do nosso regramento, nosso regimento dizer que cada vereador tem esse período e isso deve ser respeitado também pelos outros vereadores e pelo Executivo, o trâmite dos projetos. Vereador, no dia 2 de abril, o mundo inteiro celebra o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Na Câmara de Vereadores de Itajaí, o dia 3 de abril foi marcado por uma audiência pública que tratou do tema aqui no município, em âmbito municipal, com o enfoque na fila para os atendimentos. O senhor pediu essa audiência pública, presidiu a audiência pública, conversou com entidades, com o poder público e com a comunidade. Atendeu às expectativas, discutir isso no âmbito municipal? Olha, exatamente, nós criamos essa audiência pública para debater o assunto, A princípio o foco era a questão das filas, mas a gente, junto em conversa com a comunidade, no debate da audiência, acabou se levantando outras demandas tão importantes quanto a situação das filas. E aqui eu posso citar a situação dos médicos pediatras. A gente teve participação de uma médica da rede que falou sobre a questão da capacitação dos médicos pediatras que atendem lá na unidade de saúde, que é aqueles que atendem as crianças lá no início da vida da saúde.
Então, foi colocado que eles poderiam ser capacitados, sim, para fazer o diagnóstico dessas crianças com autismo e não aguardar o neuro, né? Hoje tem uma fila gigantesca para neurologista, sendo então que os nossos pediatras da rede podem diagnosticar essa criança. Isso ajudaria muito na questão das filas também. A gente também conversou, os pais trouxeram a demanda do aumento, da ampliação do CTEA, ampliação de atendimentos através do número de profissionais, ampliando assim os números profissionais da rede. A AMA também colocou uma situação que aguarda o credenciamento, a assinatura do contrato para a continuação dos serviços. Então, isso a gente também vai solicitar urgência por parte da Prefeitura de Itajaí. Os pais também colocaram a questão da vida adulta do autismo, né? Muito se fala na situação das crianças, mas também tem o adulto autista que está e precisa do serviço público também. E aí a gente pode colocar que a questão da continuidade das terapias. Hoje no município o CTEA, ele atende a criança ou o adulto por 1 ano, e aí depois esse paciente precisa voltar para o final da fila, se assim desejar, ter novamente as terapias. Então, isso acaba regredindo muitas vezes o tratamento que já foi feito naquela pessoa. Então, isso a gente também tratou e tratou também sobre a situação do emprego, né? As políticas públicas para o emprego do adulto autista. Então, isso é uma das pautas que a gente vai levar adiante, vai trabalhar um projeto de lei aqui na casa também sobre essa situação. Então, foram várias demandas que a comunidade trouxe, que os pais trouxeram, a demora, a espera, né? As crianças que muitas vezes têm 5, 6 anos, ainda não conseguem a fala, a situação das crianças que têm a seletividade alimentar, que acabam precisando de nutricionista e a gente não tem conseguido, como eu falo a gente, como saúde pública, dar atenção, né? Hoje nós temos 567 pessoas sendo atendidas na rede, no serviço especializado de autismo, e mais 1.697 aguardando atendimento. Por que é importante falar desses números? Infelizmente, nós não temos uma fila única, nós não temos um serviço unificado. O pai e a mãe que acabam recebendo diagnóstico, ele procura o mais rápido possível o atendimento para o seu filho. Então, existem várias filas. Existem filas na AMA, fila na PAI, fila no CTEA, fila no SER da Univale. Então, uma das diretrizes também que a gente tirou ontem à noite é que precisa criar uma comissão para que exista uma fila única dos serviços e também que as pessoas saibam o que faz o SEMESP, o que faz a PAI, o que faz a AMA. Então, isso é muito importante. Então, a nossa audiência tinha um foco, que era a questão da fila, mas acabou trazendo todas as outras dificuldades que quem é pai, mãe e responsável passa. Quais caminhos o Legislativo pode trilhar para acelerar a ampliação e qualificação no quadro de servidores especializados, desde os da área da saúde, como também os da área da educação, e isso também é de forma multidisciplinar, tudo, né? Porque é um conjunto, não se divide mais as áreas para poder atender de forma especializada, não é, vereador? Isso, é uma multi-equipe, né? Para atender de forma especializada. E para as pessoas entenderem também, às vezes as pessoas acham, mas o vereador podia fazer isso, podia fazer aquilo. A lei, muitas vezes, ela nos proíbe de fazer algumas coisas, e eu trago aqui a questão de recursos humanos. Os vereadores não podem criar um projeto que aumente o número de profissionais no CTEA, que aumente o número de profissionais na saúde ou na educação. A gente depende do prefeito, depende também de sensibilizar que existe essa possibilidade e que a gente precisa resolver esse problema. Então, a minha sugestão é que a gente crie uma comissão junto com os vereadores, uma comissão junto com as entidades responsáveis, que a gente possa levantar essa problemática, um número de servidores que seriam necessários para atender esse número de pacientes e aí sim levar o executivo e sensibilizá-lo dessa situação para que a gente possa ter essa questão do recursos humanos de servidores aumentado, ampliado para atender essas pessoas. Vereador, as políticas públicas para familiares também são importantes, até porque, em alguns casos, quando o TEA, o transtorno de espectro autista, é severo, a família, principalmente os pais, acabam sendo muito afetados também, tendo todo um comprometimento no trabalho, saúde, entre outros aspectos. O que pode ser feito? Então, esse pai, essa mãe, ele precisa de uma rede de apoio muito bem estruturada da rede pública, né, da rede de educação também, porque esse pai ele vai ser atendido lá na escola. Quando essa criança apresentar alguma dificuldade, a escola muitas vezes é a primeira, até mais adiante que a saúde, a dizer que aquela criança pode ser sim, tem os sintomas do espectro autismo. Então, precisa toda essa rede trabalhar em conjunto, a educação, a saúde, para formar aí uma rede de proteção e de apoio aos pais. E a gente pode falar a questão da psicologia, que é muito necessário. A gente tem psicólogo nas unidades de saúde, em polos, precisa ampliar esse serviço também e fazer um serviço especializado pensando nesses pais. Vereador, nós temos aqui na Câmara de Vereadores o PLO 1 de 2022.
seja, um dos primeiros lá do ano passado, e ele institui o programa da motolância no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, né, entre outras providências para o programa. Vai para o plenário? Vai para o plenário, o projeto está pronto para ser votado, para ser pautado aqui na casa, e é um projeto de suma importância, né, para a saúde pública. Nós poderemos ter sido o primeiro a ter implementado o programa aqui em Itajaí. Infelizmente, falando em Santa Catarina, nós poderemos ter sido a primeira cidade do estado de Santa Catarina, Itajaí, a ser implementado o programa, mas pelos trâmites a coisa acabou demorando um pouquinho, então a gente vai ser a segunda cidade, se Deus quiser, se tudo correr bem, né? Eu tenho trabalhado muito para que esse projeto dê certo, tanto aqui na Câmara como também na Secretaria de Saúde, sensibilizando da importância da motolância, e eu explico isso para as pessoas, porque são em alguns tipos de atendimento, onde a regulação do SAMU, a pessoa vai ligar no SAMU e eles vão regular esse paciente. Uma parada cardíaca, a ambulância vai sair aqui da fazenda até, vamos colocar o Cordeiros, vai levar em média 10, 15 minutos. Uma moto com um enfermeiro especializado vai demorar metade do tempo disso. E aí a gente está falando de uma situação que precisa de um rápido socorro. O paciente que está numa parada cardíaca, o quanto mais rápido ele tiver o acesso à saúde, o mais rápido o socorro, mais chance de vida ele tem e menos sequelas esse paciente também vai ter. E aí a gente pode falar de diversas outras possibilidades na saúde, a questão do AVC, AVE, acidente vascular encefálico, né? Tudo isso pode ser atendido com muita rapidez e é necessário. Nossa cidade ela cresce todos os dias, a questão do trânsito, então com um enfermeiro, com uma moto, chegará muito mais rápido. Lembrando que é o primeiro atendimento, logo depois a ambulância já vai seguindo para conseguir também ampliar esse atendimento e dar todo o suporte de vida para esse paciente. Então, por isso, é uma inovação na saúde. A gente tem algumas cidades do Brasil que tem esse programa e tem dado super certo. A gente tem aqui Balneário Camboriú, nossa vizinha, sabe que tem dado certo o programa e é isso que a gente quer para Itajaí, que a gente possa evoluir ainda mais na questão da saúde, visando também o atendimento à população. O senhor aprovou aqui a lei que garante o serviço. O Poder Executivo provavelmente vai trabalhar com alguma regulamentação, definindo alguns critérios também, mas a tendência é que praticamente toda a cidade seja abrangida por esse serviço em tempo integral, devido ao trânsito e às distâncias também, não é, vereador? Exatamente, né? A prefeitura vai precisar fazer toda a questão da contratação dos enfermeiros, né? Sejam eles servidores efetivos, toda a preparação, o treinamento para essa situação. Também a questão de localidade, que região da cidade que vai ser atendida, se vai iniciar por bairros ou se vai iniciar a cidade inteira. A gente espera que seja pela cidade toda, né? Porque a gente nunca sabe aonde vai acontecer uma ocorrência e aonde aquela emergência, né, vai acontecer. Então, por isso, a gente espera que seja ampliado, né, colocado para a cidade todos os atendimentos. O senhor espera que já seja, sendo aprovada a lei aqui, já seja efetivada, o município já comece a mexer para poder ter os profissionais capacitados e também as motos que farão o serviço? Olha, eu espero que sim, né? O segundo passo depois do projeto aprovado aqui é a Secretaria de Saúde solicitar o credenciamento ao Ministério da Saúde, porque ele que é responsável pelo SAMU, né? Um programa criado, uma lei criada pelo governo federal e vem recursos federais também, é importante que as pessoas saibam disso, né? Que vai ter recurso federal envolvido, também a questão dos equipamentos, as motos. Então é o segundo passo que a Prefeitura vai precisar fazer depois do projeto aprovado aqui na casa. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador para continuar esse bate-papo aqui com o vereador Bruno da Saúde do MDB. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Bruno da Saúde, do MDB. Bom, vereador, o senhor acompanhou
a inauguração do Complexo Madre Teresa do Hospital e Maternidade Marieta Conder-Bornhausen. Na verdade, são ali 2, 3 alas, 2 alas e meia que foram entregues, já equipadas também, né? E agora falta a alocação dos profissionais, né? Que parte já estão alocados para o funcionamento do NACOM. E também falta ainda as outras alas, falta um monte de coisa, mas a sua avaliação nesse primeiro passo, que já é o importante, pelo menos o complexo já está inaugurado. Como é que o senhor avalia e a sua expectativa para que o governo do estado se interesse um pouco também em ampliar e acelerar a entrega das demais alas? Então, são 16 andares, né, de atendimentos do Hospital Marieta, construídos em 12 anos, né, em 12 anos que a gente vai acompanhando, inclusive no dia da inauguração eu falei e me recordo que no dia que o prédio antigo foi demolido, eu já estava trabalhando lá, então a gente se lembra muito bem de como foi esse período de transição também para quem trabalha no hospital. Com certeza essas 2 alas que foram inauguradas são de muita importância, a gente pode falar do NACOM, a questão do tratamento do câncer, que vai trazer mais dignidade para os pacientes, né? O hospital atendia esses pacientes numa casa alugada, localizada ali do ladinho, mas agora com esse espaço ampliado, traz muito mais dignidade para os atendimentos, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que estão trabalhando ali no hospital. E o segundo setor inaugurado é o setor de ambulatório, que é um serviço que faz toda a questão especializada, ortopedia, neuro, enfim, todos esses serviços estão ali agora também inaugurados no Hospital Marieta, né? A gente, como um polo de saúde, que é aqui em Itajaí, precisava há muito tempo, né, evoluir nessa situação. A gente espera que o governo do estado, pelo menos é um compromisso, que tudo se aparenta do governador quanto a essa situação, de também ampliar os outros setores, e inaugurar os outros setores, entregar para a nossa comunidade aqui de Itajaí com uma certa rapidez, né? Porque já são 12 anos aguardando. Então é um primeiro passo, a gente pode dizer assim, essas 2 inaugurações, e a gente espera que seja feito de forma rápida esses outros setores que são tão importantes para a nossa comunidade. E aqui eu posso falar com toda certeza do pronto-socorro do Hospital Marieta. Quem que não foi nos últimos anos lá no Hospital Marieta e não viu a situação do pronto-socorro, né? E aí a gente coloca a situação de vagas, sempre lotado, sempre os profissionais correndo para dar conta. Então a gente espera que o próximo setor, e é um pedido que a gente também já fez, é a questão do pronto-socorro para trazer também mais dignidade para o atendimento e mais tranquilidade para esse atendimento, porque é um pronto-socorro, atendimento de urgência e emergência. Vereador, ao senhor dialogar com o prefeito, com a diretora do hospital, o senhor perceber ali a presença do governador, de deputados federais e estaduais, o senhor sentiu que isso daí vai se acelerar para os próximos meses ou ainda, de repente, pode durar mais 1, 2, 3 anos? Bom, até eu estive faz umas 2 semanas com a secretária Carmen Zanotto, lá na Secretaria de Estado da Saúde, pelo menos em conversa com ela, ela disse que a intenção do governo não é que demore muito tempo para que essas outras alas sejam inauguradas. É claro que tem toda uma questão de credenciamento. Tem uma parte burocrática também, isso, não é? Tem credenciamento do Ministério da Saúde, tem a questão dos recursos, né, que podem vir via SUS, e também aí vem a questão da implementação desses valores, porque hoje a tabela SUS está muito defasada e aí precisa toda uma ajuda financeira, tanto do Estado quanto da Prefeitura de Itajaí. E a gente que é um polo de saúde aqui em Itajaí tem um grande problema. Nós evoluímos na saúde, nós criamos muitos serviços e a nossa região acabou não acompanhando esse crescimento de saúde de Itajaí e também não nos ajuda financeiramente. O Hospital Marieta é um hospital regional, tem dinheiro sim do governo federal, tem dinheiro sim do governo estadual, que é obrigação, mas tem muito dinheiro também na nossa prefeitura aqui de Itajaí investido ali para custear os serviços. E por que a cidade das regiões que são atendidas aqui através do SUS não pode nos ajudar também implantando outros valores? Com certeza essa região também trabalhasse unificada para esse sentido, ajudaria ainda mais essa questão de agilizar as inaugurações. E esse é um impasse antigo, né, vereadora? Os municípios sempre se posicionam dizendo que não é da responsabilidade deles poder fazer a contribuição com algum recurso, algum aporte financeiro para poder ampliar os atendimentos, né? Exatamente. Falta um pouco de sensibilidade, se não de responsabilidade dos gestores aqui da nossa região com essa situação, porque os pacientes são atendidos aqui, eles têm direito de ser atendidos aqui. Mas se Itajaí ajuda, por que a região não pode ajudar? Inclusive, nós temos uma cidade aqui próximo de nós que resolveu entrar na justiça para impedir paciente de outra cidade de ser atendido no hospital da cidade. Não é isso que a gente quer. A gente é uma rede de saúde pública que visa atender
à comunidade. Então precisa trabalhar em rede. E, infelizmente, isso não acontece. Talvez se os prefeitos da região se sensibilizassem e também ajudassem com a questão financeira, a gente conseguiria avançar muito mais com rapidez para essa inauguração, porque daí a gente não necessariamente precisaria só do dinheiro do governo federal e do governo do estado. Também tem a questão turística aqui da região, que quando há algum grande evento ou uma temporada turística que envolve diversos outros municípios da região, o Hospital Marieta absorve boa parte da demanda de casos, né? Exatamente. A gente pode colocar até um exemplo, né? A virada de ano aqui na nossa região, ela enche em todos os locais de turistas, né? Isso é muito importante para a questão do turismo. Mas se a gente pensar em questão de saúde pública, se a gente passar aqui no nosso CIS no dia 1º de janeiro de qualquer ano, ele está com mais de 1.000 atendimentos. Por que isso? Porque as cidades não se organizam na questão de saúde e acaba vindo tudo para Itajaí, porque somos um polo de saúde. Isso é importante, né, que a gente avançou, mas é importante que a região também avance com essa questão financeira, porque senão o Itajaí nunca vai dar conta de atender a sua comunidade, nem a comunidade da região pelo Sistema Único de Saúde. Vereador, nos últimos meses aqui na Câmara de Vereadores, o senhor tem demonstrado uma preocupação com relação aos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 50 de 2023, o senhor faz diversos questionamentos sobre os veículos locados. Contrato, quem que são, né, os locatários e entre outros, né? Então, pergunto para o senhor, tem faltado veículos para transporte de pacientes que precisam de serviços de alta e média complexidade? Bom, hoje existe uma fila para esse serviço de transporte. Eu posso aqui citar a questão dos pacientes da Renal Vida. Eles aguardam uma fila para que o transporte da saúde pública passe na casa, busque esse paciente e leve até a Renal Vida, né? Hoje eu fiz até esse requerimento questionando também a situação dos aluguéis. Porque nós temos, inclusive, um único carro que faz atendimento às pessoas com deficiência, um carro que está adaptado para esse tipo de atendimento, mas é apenas um. Então, imagine a demanda que esse carro tem, a demanda que as pessoas têm e o quanto tempo que elas aguardam, muitas vezes, para ter esse atendimento, para ter a estrutura da saúde, né, que elas necessitam. Então, por isso também fiz esse requerimento e também com uma forma de fiscalização do recurso público. Às vezes, será que não era melhor a gente comprar do que a gente alugar? De que forma que isso está sendo feito pela Secretaria de Saúde? Então, por isso fiz o requerimento e também debatendo a situação da necessidade que as pessoas têm que acabam aguardando para ter esse transporte para ser levado para o serviço de saúde. Vereador, o impacto para as famílias de baixa renda é o grande X da questão, né? Porque eles precisam desse transporte, né? Se programam para poder usar o veículo e às vezes a situação não está bem gerida. Isso, é gigante, né? Pense assim que um paciente de hemodiálise, ele precisa ir 3 vezes na semana na clínica. 3 vezes. Se ele não for, se ele ficar 2 dias sem fazer hemodiálise, ele vai falecer. Vai falecer porque os estudos dizem isso, né? Então, esse paciente precisa ir 3 vezes. Se ele não tem o transporte da saúde, ele vai precisar acabar pegando Uber. Muitos não têm a questão financeira para isso. E aí tem a questão de ficar pedindo para vizinho, tudo. Então, a gente precisa, sim, ajudar essas pessoas e ajudar a fazer que o serviço público chegue até essas pessoas. Vereador, o Manual de Normatização do Tratamento Fora do Domicílio, TFD, do Estado, aqui de Santa Catarina, tem sido seguido, tem sido respeitado e hoje é o documento basilar aqui para os municípios da região? Bom, nós temos toda uma dificuldade com o tratamento fora do domicílio, né? Porque o Estado, essa fila é regulada pelo Estado, ele que é responsável. Nós temos esse setor aqui em Itajaí e isso acaba funilando em toda uma fila, ou em Joinville, que é onde estão as grandes maiorias dos serviços de referências que não tem na nossa cidade, ou em Florianópolis. Então isso também tem uma demanda muito grande, porque são serviços especializados, né, que são feitos em outra cidade, mas Itajaí acaba seguindo sim esse trabalho do TFD aqui na cidade. O senhor chegou a receber informações ou conversar informalmente com o secretário municipal de saúde, com alguém responsável? Sobre essa situação do TFD? Isso. Então, é uma situação que a gente precisa avançar sim, né? São várias coisas que a gente vem debatendo junto à Secretaria de Saúde e essa é uma das situações que precisa ser avançando a cada dia. Infelizmente, a gente também depende do Estado, que é quem acaba regulando essa fila, então isso acaba fugindo um pouquinho da situação da gerência aqui do município, porque fica esperando pelos serviços do Estado. Aí acaba que o município às vezes tem que tomar a iniciativa
em relação a algumas decisões para poder fazer o serviço andar e aí, às vezes, nem sempre são iniciativas de forma legal. Exatamente, né? O problema é que a gente poderia até abrir credenciamento para alguns serviços que a cidade poderia arcar, eu falo isso, arcar de custeio financeiramente, mas acaba que esses serviços não tem na nossa cidade. E aí isso traz uma grande dificuldade e esse paciente acaba indo para o TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Outra preocupação sua, vereador, e também tema de requerimento número 18 de 2023, também relacionado ao Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, é com relação aos imóveis do município, né? Quem são também os locatários dos imóveis? Como são feitos esses contratos? O senhor faz vários questionamentos e também eu queria perguntar para o senhor qual a importância do vereador ter essas informações para poder tomar as deliberações. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro da nossa saúde quando se fala em questão de estrutura. Hoje nós não temos nenhuma unidade de saúde sendo construída aqui em Itajaí. E isso, como legado de entrega para a população, nos deixa muito preocupados, né? Hoje as nossas novas unidades são todas em casas alugadas, o que traz uma questão financeira, por isso o requerimento também para fiscalizar a questão dos recursos. Talvez, será que não seria melhor a gente construir do que alugar? Talvez não falte um planejamento da nossa saúde quanto a essa questão da estrutura. Nós vamos ficar alugando imóveis e não vamos construir nada no município. Que é muito caro por causa da normatização também, né? Exato, né? Quando se aluga... Normatização do espaço. Quando se aluga um imóvel, tem que fazer toda uma reforma para aquele espaço atender todas as normas, né? A RDC 50, que traz todas as normas de saúde. Então, tudo isso é uma questão de custo. E é um custo que não deixa um legado. A gente precisa atender as pessoas com urgência, com emergência, precisa atender. Mas a gente precisa também ter um planejamento de construções. A Prefeitura Municipal de Itajaí tem vários terrenos em vários bairros, várias localidades e acaba não investindo o recurso necessário para a construção. Então, por isso o requerimento e também de olho na saúde pública, no futuro da saúde pública também, porque são recursos que vai pagando aluguel e o aluguel acaba indo embora e não fica o imóvel para o município, não fica para a comunidade. Então, por isso também a importância de debater esse assunto e cobrar da Secretaria de Saúde um planejamento de novas construções de unidades de saúde aqui de Itajaí. O senhor pretende, com as respostas, fazer algum tipo de movimentação para acelerar até essa cobrança e pedir que o município, pelo menos, deixe uma recomendação para o próximo governo, né? Porque tem todo um planejamento plurianual para poder respeitar. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com os números, porque aí a gente consegue comprovar uma situação que se a gente paga, vamos colocar, 300 mil de aluguel no imóvel por ano. Com esses 300 mil, a gente não conseguiria construir uma unidade de saúde? E aí eu falo, porque, mas 300 mil reais pode parecer pouco para uma construção. Só que uma construção, esses 300 mil é dinheiro público do município. Nós estamos falando do recurso apenas do município. Quando se constrói uma nova unidade de saúde, tem recurso, sim, do município e recurso do governo federal, porque a Estratégia da Família é um programa do governo federal. Então a gente tem que se atentar a isso. A gente está falando de um recurso aí nesse requerimento que é apenas o do município. E tem todos os complementos em construções que o Ministério da Saúde faz. Então a gente também precisa se atentar e a ideia é buscar todos esses valores e comprovar para a Prefeitura de Itajaí que é possível sim construir nos móveis que a Prefeitura tem. Vamos para mais um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do MDB, Bruno da Saúde. Bom, vereador, o senhor tem também
nesses últimos meses aí, um requerimento que convocou o secretário municipal de saúde, o Emerson Duarte, para vir aqui a uma sessão plenária prestar esclarecimentos a respeito das providências com relação a um caso de assédio envolvendo uma empresa terceirizada numa unidade básica de saúde do bairro São João. Um caso ganhou repercussão também nacional, e esses casos de assédio moral e sexual têm se ampliado o número de denúncias, né, o número de ocorrências também, são situações bem sérias. Mas o que ele trouxe de esclarecimento, as informações que ele prestou, elas satisfizeram o que o senhor imaginava de providências do poder público com relação ao tema? Bom, como vereador eu recebi a informação também do que estava acontecendo pela imprensa nacional, né? E aí foi onde a gente também, depois conversando com as vítimas aqui na casa, a gente descobriu que elas tentaram conversar com a Secretaria de Saúde, né, para relatar os casos de abuso que estavam acontecendo e infelizmente não foram escutadas pela Secretaria, e aí foi onde a gente requeriu que o secretário de Saúde estivesse aqui na Câmara de Vereadores para esclarecer um pouco essa situação. Ele acabou colocando algumas ponderações de que foi tentado conversar, mas enfim, o que a gente tira disso tudo, Maurício, é que a pessoa ela tem que denunciar, a gente tem que incentivar que as pessoas denunciem, que as mulheres denunciem, e a denunciante ela nunca pode ser, como é que eu posso te dizer, ela não pode ser, ela tem que ser ouvida, e não foi isso que aconteceu por parte da Secretaria de Saúde, isso ficou comprovado em todas as conversas aqui na Câmara e também com o secretário, com as vítimas unidas. Então, elas depois disso foram demitidas. Eu acho que a casa conseguiu trabalhar em torno de tudo isso, fez audiência pública, essas mulheres voltaram para o seu local de trabalho, né? Toda a sociedade viu que as denúncias têm que acontecer, isso veio a debate, isso veio a público, e é isso que é importante. A gente precisa conscientizar, né, que isso é um crime e que isso não pode acontecer na nossa rede pública, não pode acontecer na casa das pessoas, isso cada vez mais tem que ser denunciado e cabe à polícia investigar e punir, a justiça punir esse tipo de caso. Vereador, quais mecanismos podem ser feitos para evitar? Bom, Porque uma coisa, a denúncia é uma etapa, né? Uhum. Mas a gente é uma situação que precisa de ações para serem evitadas. A gente precisa conscientizar os nossos servidores, precisa conscientizar os nossos professores, a questão da educação, falar sobre isso com as crianças, falar isso nas escolas, falar sobre isso na unidade de saúde, em todos os lugares. Isso precisa ser dito, que é um crime que não pode acontecer, a gente precisa conscientizar isso, precisa dizer, como eu disse, que as pessoas denunciem aonde elas estiverem, em que lugar estiverem e que tipo de emprego for, indiferente da posição no emprego, se é o chefe, se não é o chefe, se é o colega de trabalho, isso precisa ser denunciado. Então isso passa pela conscientização e o amparo também do denunciante. Vereador, outro requerimento de sua autoria, ele pede que o município tome providências com relação à higiene, a acessórios, né, de higiene para o período menstrual de meninas, né? Então, assim, o que o município pode fazer, porque esse é um problema global, afetando muitos países, né, em vulnerabilidade e em desenvolvimento, mas o Brasil também tem uma certa parcela da sociedade vulnerável economicamente e também de informações que passa por dificuldades nesse sentido. O que o município pode fazer para dar esse suporte a todas essas meninas? Bom, aqui na Câmara já existiu vários projetos nesse sentido da distribuição do absorvente para essas meninas de baixa renda, né, que tem carência aqui na comunidade sobre a situação. Infelizmente, os projetos acabaram não avançando, porque tem toda uma questão de legalidade dos projetos, e aí a gente fez o requerimento para questionar se o município não poderia ter essa iniciativa de contribuir com essa questão pública, de saúde pública também, assim pode dizer, e também da educação pública. Mas ele veio também, no mesmo momento que o Ministério da Saúde, lá no governo federal, acabou criando o programa para todas as cidades. Então vai ser distribuídos absorventes, se eu não me engano, é nas escolas e não mais nas unidades de saúde, aquilo que antes muito se debatia, se acreditando que era a saúde que deveria cuidar dessa parte, mas eu vi que o governo federal também se adiantou nessa conversa e criou um programa também para distribuição, que é de suma importância, porque muitas vezes a menina ela deixa de ir na escola, muitas vezes deixa de frequentar os locais por causa dessa situação da questão da renda. Vereador, o senhor também, eu queria
falar a respeito de uma experiência que a Câmara de Vereadores acabou implementando no final de 2022. Foi a primeira vez na história que a Câmara passou a gerir emendas impositivas, né? Uma proposta do vereador Fábio Negão, mas que agora todos os vereadores podem pegar parte do recurso, pequena, singela, mas dizerem, olha, Poder Executivo utilize nesses serviços de saúde, né, para uma obra, uma ampliação, a compra do equipamento, e invista nesses projetos de entidades conveniadas, né? São projetos bem específicos, coisas bem pontuais, mas já é uma experiência que muda um pouco todo o paradigma da atuação como vereador. Como é que o senhor avalia a sua primeira experiência? Bom, isso é muito importante porque antes nós dependíamos muito da questão do executivo, né? A comunidade traz a demanda, traz o problema e a gente ficava aguardando o executivo para resolver. E agora com as emendas a gente consegue ter um pouquinho mais de autonomia para destinar esses recursos, para tentar resolver um pouco o problema da comunidade. Eu posso citar aqui a questão dos autistas, que nós já conversamos hoje. Eu destinei da minha parte R$350 mil para o Hospital Pequeno Anjo, para que eles possam fazer os atendimentos com neuro, com toda a equipe multidisciplinar também para atender. Então é uma demanda da comunidade que vem até o vereador e com essa nova autonomia, com essa nova ferramenta, a gente consegue contribuir um pouco até para também incentivar o governo municipal a olhar para essas temáticas que a gente tem trabalhado. Vereador, a Câmara também pautou no final do ano passado a alteração da legislação que dava autonomia ao gabinete do prefeito para gerir 25% dos recursos do orçamento de cada área, né? Agora a Câmara limitou para 5%. Qual é a sua visão sobre isso? E o senhor acredita que isso vai ficar de pé ou de repente logo ali na frente será rediscutido porque de certa forma pode vir a atrapalhar a ação do Poder Executivo? Bom, eu vejo o projeto, a lei, né, que foi alterada, muito importante, porque faz que a gente consiga acompanhar um pouco mais no dia a dia, votando os projetos aqui de orçamento, além de toda a peça orçamentária que se faz no final do ano, todas as alterações, na grande maioria, vão passar aqui pela casa e a gente consegue fiscalizar melhor esse tipo de recurso, para onde ele está indo, para onde está sendo destinado, de que forma está sendo feito. Então, isso nos ajudou também, porque antes a gente tinha um fluxo de trabalho diferente. O vereador tinha que procurar, dentro do portal da transparência, onde os recursos estavam sendo remanejados. E hoje, para remanejar esses recursos, eles precisam passar aqui pela casa, passar pelas comissões, precisa ser debatido. Então, isso nos ajudou muito nessa questão. É claro que tem toda uma questão de política e viabilidade do prefeito, porque ele tem as suas demandas, né, financeiras com a prefeitura, e isso acaba demorando um pouco o trâmite, porque antes ele poderia fazer um decreto, rapidamente se resolver lá na prefeitura, mudando os recursos de um lado para o outro. E agora ele precisa passar aqui na Câmara de Vereadores. Então isso acaba também trazendo um problema político que acaba demorando um pouco mais. Vai ter que se planejar um pouquinho nas ações que deseja fazer, até porque precisa ter o orçamento, e aí para mandar aqui para casa, e a gente como fiscalizador, né, eleito pelo povo, tem esse trabalho e consegue verificar de forma melhor. Vereador, vamos falar um pouquinho a respeito de segurança pública, em específico no bairro Santa Regina. O senhor pede, por meio de requerimento, a intensificação de rondas policiais no local. A Guarda Municipal de Itajaí tem uma sede, agora uma unidade fixa ali, né? A gente não sabe até a periodicidade que os agentes estão lá e tudo, mas em conversa com os moradores, o que o senhor tem percebido com relação à sensação de segurança ou insegurança no local? Bom, o bairro ele cresceu muito rápido, né, e já existem vários outros loteamentos juntos ali do Santa Regina, que vai ser ampliado ainda, então a gente precisa ficar muito atento a toda essa questão de segurança, de saúde, enfim, dos serviços públicos, né, que chegam até o bairro, a gente precisa ampliar isso, e a questão da segurança é um dos pontos mais importantes para os moradores, porque o bairro acaba ficando um pouco mais distante da área central, e isso traz uma insegurança. Existe sim, toda a questão de roubo, né, naquela localidade, então por isso a gente pediu e solicitou que tenham mais rondas policiais, rondas da nossa Guarda Armada, também tem a situação de um posto da Guarda lá próximo, lá dentro do bairro, na verdade, né, e tem relatos dos moradores que nem sempre tem guardas municipais presentes lá nessa unidade e pelo bairro, então por isso a nossa solicitação também para trazer mais segurança para os moradores do bairro. Vereador, The Ocean Race, né, que antes era patrocinada exclusivamente pela Volvo, né, era um evento exclusivo de uma marca, agora
ela tem todo um conjunto de empresas que trabalham com esse setor náutico, com o esporte náutico, que vem novamente para Itajaí. O senhor foi na festa, como é que o senhor avalia Itajaí sendo despertando para esse novo setor, o setor náutico também, e de eventos desse setor? Bom, isso é muito importante para a nossa cidade, né? Leva o nome da cidade para o mundo, né? É a Fórmula 1 dos mares, a gente pode falar assim, e a festa está muito bem organizada, eu estive lá, e tem toda uma questão do trabalho, do desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento econômico, várias oportunidades de emprego que acontecem na cidade durante esse momento, a questão do comércio, a rede hoteleira, tudo isso a cidade ganha muito com esse incentivo aqui da Ocean Race aqui na nossa cidade. Então, por isso, é importante todo esse trabalho e também sensibilizar a comunidade, né? Que a festa é importante para a cidade num todo, economicamente falando, e que a gente acaba trazendo muitas pessoas para cá, acaba trazendo muitos empresários e conseguem também entender a viabilidade que a nossa cidade tem economicamente. Então é isso que, para mim, o legado, né, da festa é também a questão econômica para a cidade, a questão dos empregos, a questão de toda a economia. Vereador, outro assunto que eu queria abordar com o senhor, ele diz respeito às outras comissões da Câmara de Vereadores. Como é que o senhor avalia a formação para esses próximos 2 anos? O senhor também, novamente agora, está, além da Comissão de Justiça, de Legislação e Redação Final, na Comissão de Saúde e Assistência Social da Casa. Há muitos desafios, a gente falou de um monte de pauta de saúde, também de assistência social, mas assim, como é que o senhor avalia essa formação das comissões em meio a esse contexto político? Bom, as comissões, da minha avaliação, elas tiveram uma alternância de poder, né? São vários partidos e vários vereadores diferentes em comissões. Isso é muito importante, porque acaba trazendo toda uma ideia diferente para os projetos, né? Os projetos passam nas comissões, elas que são responsáveis, e aí traz a vivência um pouquinho de cada um para os projetos. Então isso foi importante, essa alternância. Na legislatura, nos 2 primeiros anos, a gente tinha muitos vereadores em várias comissões, os mesmos vereadores. E dessa vez a gente vê que as comissões deu uma mudada, a gente pode falar ali pelo orçamento, a comissão de orçamento, que tem 3 novos vereadores dentro da comissão. Então olha a importância disso, essa alternância de vereadores dentro da comissão. Vereador, 5 de abril de 2023, Itajaí volta a ter estacionamento rotativo em funcionamento na cidade. Após alguns meses, né, de protelamento do início do estacionamento, agora com uma nova configuração de fiscalização, uma nova configuração de gestão, porque vai ficar na própria Secretaria Municipal de Segurança Pública a gestão dos recursos, a gestão do estacionamento. Como é que o senhor avalia essa nova fase para até controlar o trânsito no centro da cidade e também com relação aos valores, né, que parece que ficou a fração mínima em R$ 2,50. O senhor acha que está equilibrada essa política de gestão das vagas aqui no município? Bom, primeiro de tudo, essa é uma pauta do comércio, especialmente do comércio do centro da cidade, né? Os comerciantes, por diversas vezes, eles estiveram aqui na Câmara de Vereadores trazendo esse pleito e essa dificuldade com o estacionamento, né? Por alguns momentos a gente até escutou a comunidade, que por muitas vezes é contra o estacionamento rotativo, mas a gente precisa entender também que é um espaço público e que ajuda o comércio a se desenvolver, né? A gente precisa ter essas vagas rotativas no centro da cidade para dar fluxo, para que as pessoas consigam parar, consigam fazer suas compras, consigam acessar o serviço no centro da cidade, né? O valor previsto era um pouquinho mais alto, né? Os vereadores se colocaram à disposição, debateram o assunto, pediram para a Prefeitura de Itajaí reduzir e aí eles acabaram chegando no valor de R$ 2,50 por fração, né? Que a gente acha que eu vejo como um valor justo, né? Para a hora. Poderia ser um pouquinho menos, a gente, né, acredita que poderia ser um pouquinho menos, até porque é um serviço público que vai ser gerenciado pela Prefeitura de Itajaí, mas esse foi o valor que a Prefeitura conseguiu chegar para o serviço, né? Como eu falei, lembrando que é uma pauta importante para o comércio da nossa cidade e que a gente precisa ter esse olhar de atenção, né? E provavelmente ela voltará à Câmara de Vereadores em breve para regulamentação, para algumas alterações, para a utilização dos recursos depois arrecadados também. A Câmara provavelmente vai discutir isso cedo ou tarde, né? Exatamente. Deve voltar para cá a questão dos recursos financeiros, né, arrecadados, enfim, se não for nesse ano, vai ser no próximo ano, para a gente debater tudo isso também.
Vereador, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa Fala Vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!